Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. Vamos agora para a nossa primeira pergunta de hoje. Senhor Paulo Sérgio de Barueri envia a seguinte dúvida. Eu não entendo por que meu filho usa drogas. Eu sempre dei tudo para ele. É difícil acreditar que ele esteja vivendo esse pesadelo. O que o senhor pode me falar? Bom, Paulo Sérgio, muito obrigado por ter entrado em contato e expressado a sua dúvida. Bem sabemos como é doloroso ter um filho que se perde nos caminhos das drogas e não entendermos o porquê dessas atitudes. Você disse que seu filho vive um pesadelo, mas eu pediria a gentileza de dizer que para ele, para o seu filho que usa droga, tudo parece normal, pois ele está numa boa, utilizando a linguagem que ele mesmo usa. Pesadelo mesmo, quem vive é a família, que enxerga os perigos dessa situação e não sabe como agir. A droga entra na vida de nossos filhos através dos amigos. É um misto de curiosidade e vontade de agradar. O usuário de drogas tem uma dificuldade imensa em dizer a palavra não aos convites dos seus amigos. Muitos que usam alguma substância, com o passar do tempo, acabam abandonando o uso, mas sempre existirá um grupo de pessoas que simplesmente não conseguem mais parar, uma vez tendo experimentado. Quando a doença se instala, o comportamento em geral muda muito, começam a andar irritados, gritam, não arrumam mais o quarto, vão mal na escola, faltam às aulas, criam problemas de toda espécie, exigem muito, enganam, trapaceiam, não cumprem o que promete e não querem aceitar que a família coloque regras ou limites em suas ações. Em casa onde há um usuário de droga, pai e mãe não devem gritar com ele, mas sempre conversar, expondo os fatos, sem agredir e sem fazer comparações. Os adictos são peritos em manipular e enganar todas as pessoas ao seu redor, o que nos obriga sempre a estarmos mais atentos. Os grupos de autoajuda nos ensinam a identificar esses comportamentos para neutralizá-los imediatamente. Temos que ir nos preparando para tomarmos atitudes mais severas a cada dia, se for o caso. Se dermos tudo para um filho usuário de drogas, estamos alimentando o vício dele e passando a imagem que desejamos comprá-los com coisas materiais. Isso não vai dar bons resultados. Por isso, nós pais precisamos ter o cuidado de não cairmos em suas chantagens emocionais, nem nos curvarmos diante de suas ameaças. Tudo bem? E vamos agora então para a nossa próxima pergunta. Senhor Alberto de Carapicuíba envia a seguinte dúvida. Qual é a receita para tirar um filho da droga? Senhor Alberto, muito obrigado por ter entrado em contato conosco. Eu também fiz essa mesma pergunta no começo da doença do meu filho. Entretanto, aprendi há algum tempo que muitas vezes estamos fazendo a pergunta de modo errado. Na posição de pai, eu preferiria perguntar dizendo assim: o que eu posso fazer hoje que vai ajudar na recuperação do meu filho que usa drogas? Veja que estamos incluindo as mudanças de atitude da família como fator essencial em todo o processo terapêutico. Uma das primeiras coisas a fazer é colocar disciplina de horários dentro de casa, estabelecer horários para acordar, almoçar ou jantar. Se o horário de jantar é 19 horas e ele, por usar drogas, chegar atrasado, não podemos permitir que ele jante. Tudo deve ter horários. É importante pai e mãe aprenderem a dizer não com mais facilidade. Muitas coisas em nossas casas simplesmente não podem e pronto. Não temos que discutir mais o assunto. Não é dizendo sim para tudo que iremos ganhar o amor e o respeito dos nossos filhos. Na verdade, vai acontecer exatamente o contrário. Quanto mais o Senhor der materialmente falando para o seu filho, menos ele vai te amar, menos ele vai te respeitar e menos responsabilidades ele irá ter perante a vida. Outro detalhe importante é parar de culpar as outras pessoas pela doença e parar de culpar-se pelo problema. Não fale mais, nem em pensamento, aquela conhecida frase: onde foi que eu errei?
Se você acha que errou, vai sentir culpa. E se sentir culpa, vai achar que ele é um coitadinho, a quem você tem o dever de poupar das dores da vida e que precisa salvá-lo de qualquer jeito. Pensando assim, senhor Paulo, o senhor vai sofrer inutilmente e o seu filho vai se afundar cada vez mais nas drogas. Nós, pais, precisamos também aprender a lidar com as nossas frustrações, os nossos fracassos, sem apelarmos para remédios, bebidas, cigarros ou outras drogas. O exemplo começa em casa. Nós temos que ser também um exemplo de recuperação para os nossos filhos. Há pais que não sabem pedir por favor para um filho, só sabem mandar e gritar. Outros não pedem desculpas, esquecendo que pedir desculpas limpa o coração e facilita o entendimento. Temos que vivenciar a mudança que desejamos que aconteça nas pessoas que estão ao nosso redor. Ninguém colhe se não semear antes. A comunicação agressiva dentro do lar gera sentimentos e comparações, e isso estimula o uso de álcool e outras drogas. Comece a ajudar o seu filho mudando o seu jeito de falar com ele. Use de amor e energia, mas não se esqueça de colocar regras e perdas dentro de sua casa. Agindo assim, aos poucos ele vai começar a responder de modo mais satisfatório e vai pedir ajuda para parar de usar. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Música